Enéas Carneiro volta através de emocionante carta psicografada. Sejam bem-vindos ao canal Mistérios, Psicografias. Agora vou apresentar para vocês uma emocionante carta psicografada do político Enéas Carneiro, que representou o conservadorismo nacionalista no país. Também formou o Partido Prona, que na sequência virou o Partido Liberal. Enéas era considerado uma figura importante da extrema-direita política. Aos 68 anos, em 6 de maio de 2007, ele faleceu em casa devido a complicações da leucemia mieloide aguda. O último desejo de Enéas foi que sua família jogasse suas cinzas na Baía de Guanabara. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando e compartilhando para os seus amigos. Agora vamos ouvir essa emocionante carta psicografada do político Enéas Carneiro. Antes de mais nada, quero expressar minha gratidão por ter a oportunidade de compartilhar esta mensagem sincera. Os erros que cometi. É fundamental que, antes de olharmos para nossos próprios interesses, nos voltemos para as necessidades dos outros. Muitas pessoas que estão encarnadas neste momento estão passando por um imenso sofrimento. Seja pela fome, pela doença ou por várias outras circunstâncias, há um mar de angústia ao redor. Eu, como político, gostaria de enfatizar a importância de considerar essas pessoas antes de atender às necessidades daqueles que não passam por essas adversidades. Ajudar os menos favorecidos a ter o que comer e a desfrutar de saúde não apenas alivia seu sofrimento, mas também os torna produtivos membros da sociedade. Todos se beneficiam quando nos preocupamos genuinamente com o bem-estar do próximo. A partir do plano onde me encontro hoje, gostaria de compartilhar uma experiência pessoal marcante. Eu fui aquele que decidiu por desistir da luta enquanto enfrentava uma doença. No entanto, ao desencarnar, acordei em um estado de vazio absoluto. Estava deitado em um lugar gélido e fétido, olhando para cima. Como se estivesse no alto de um penhasco. Nas paredes desse penhasco, fluía uma substância semelhante a sangue. Como cientista que fui em vida, eu não consegui explicar nada daquilo. Sabia que havia partido deste plano, mas não tinha a menor ideia de onde estava. Havia tantos lugares mencionados por diferentes religiões que não sabia se estava no inferno, no umbral ou em qualquer outro lugar descrito pelos ensinamentos espirituais. Antes mesmo de conseguir me levantar, fui cercado por vários espíritos cobertos com capuzes, que se expressavam de maneira grosseira. 2 deles me agarraram pelo braço e me arrastaram à força. Eu gritava e perguntava para onde estavam me levando, mas eles não respondiam. Eram extremamente fortes, e por mais que eu resistisse, eles continuavam me arrastando. Finalmente, chegamos diante de um imponente portão, que se abriu revelando um lugar repleto de outros espíritos semelhantes. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Fui conduzido até um deles, que ergueu o capuz e revelou olhos em chamas e uma face esquelética. Senti um horror indescritível naquele momento, estava tomado pelo medo. Ele me disse que ali começaria o meu sofrimento. Eu questionei o motivo, e ele respondeu que naquele lugar sabiam tudo sobre mim, o que eu havia feito, o que eu pretendia fazer e todas as minhas intenções. Eu expliquei que apenas buscava o bem das pessoas. Ele retrucou dizendo que o bem das pessoas começa pelo respeito, não pela construção de armas nucleares, e que a paz sempre seria algo mais importante. Era assustador receber uma lição sobre paz de alguém tão horrendo. Tentei argumentar com ele, mas ele deixou claro que não era ele quem governava, apenas cumpria as leis espirituais, e que naquele portão ele era responsável pela execução das penas.
Fui levado a um lugar diferente, uma cela onde havia vários outros espíritos. À nossa frente, havia algo semelhante a uma televisão, e ficamos sentados em frente a ela, incapazes de sair. Durante todo o tempo, eram exibidas cenas de guerra e muitas outras imagens que são indescritíveis nesta mensagem. O sofrimento era constante e opressivo, e eu me sentia impotente diante daquelas cenas perturbadoras. Às vezes, espíritos desconhecidos vinham até nós e jogavam algo extremamente quente. Mesmo sendo espíritos, ainda sentíamos dor, fome, frio, medo e angústia. Todos nós, aprisionados naquele lugar, éramos impotentes, como se estivéssemos presos ao chão. As cenas se repetiam incessantemente, causando ainda mais angústia. Era uma tortura indescritível. Os outros espíritos que estavam próximos frequentemente gritavam, emitindo um clamor de dor dilacerante, e nada acontecia. Por vezes, um dos espíritos encapuzados se aproximava e usava algo semelhante a uma antena para aplicar choques neles, o que só intensificava os gritos de sofrimento. Naquele lugar, não havia noção de dia e noite, tudo estava mergulhado na escuridão e envolto por uma névoa fétida. Como aquela em que eu estava, mas não era possível ver os espíritos que ocupavam cada uma delas. Um dia, vieram me buscar novamente. Me levar para outro lugar. Ele afirmou ter recebido ordens para fazer isso. Mais uma vez, fui arrastado até um buraco e jogado lá. Era um lugar extremamente alto, onde não havia como me levantar. Perturbador. Havia muitos outros espíritos ao meu redor, mas eles pareciam estar em decomposição. Era algo que eu não conseguia compreender. Como espíritos poderiam se decompor? Naquele momento, percebi que tudo o que eu sabia sobre ciência não se aplicava àquele lugar. A única diferença entre aqueles espíritos e os demais era que eles ainda podiam se comunicar comigo, mas o odor nauseante que exalavam era insuportável. Curioso, perguntei a eles qual era o lugar em que estávamos. Eles me disseram que era o umbral, um plano espiritual de sofrimento e purificação. Pelo menos agora eu sabia onde estava, pois já havia lido algumas coisas sobre esse local. Em seguida, indaguei o motivo de eles estarem ali. A resposta foi assustadora. Assim como eu, eles haviam recebido uma missão importante na Terra, mas haviam decidido usá-la para outros fins. Um dos espíritos reconheceu quem eu era, conhecia a minha trajetória política e disse que eu possuía grande inteligência. Contudo, se eu estava ali, era porque havia utilizado essa inteligência de maneira equivocada. Eu só queria ajudar as pessoas, mas ele afirmou que eu não havia considerado os mais pobres. Por mais que eu argumentasse que meu objetivo era nobre, ele apontou que, na realidade, eu era arrogante, me considerava extremamente inteligente, se não tivesse sido retirado da terra, teria conseguido realizar meus mente, isso traria ainda mais sofrimento para muitas outras pessoas, especialmente para os mais pobres. Por mais que meu plano para um Brasil melhor fosse interessante, ele acabaria falhando e abrindo espaço para um mal ainda maior. Fiquei profundamente abalado com tudo aquilo. No final, o espírito afirmou que logo eu estaria como eles, em decomposição e exalando um odor pútrido. Todos que estavam ali acabariam da mesma forma. Fui tomado por um sentimento de horror diante das palavras do espírito. A simples ideia de me decompor e exalar um odor repugnante assombrava meus pensamentos, fazendo-me tremer de medo. Aquele lugar sombrio era repleto de dor e sofrimento, e eu compreendi, com toda certeza, que não queria seguir o mesmo destino dos espíritos em decomposição ao meu redor. A partir daquele momento, um silêncio perturbador se instalou. Já não se falava mais nada. Eu apenas observava, impotente, enquanto meu corpo começava a se deteriorar.
Naquele lugar, eu finalmente comecei a compreender a natureza do tempo. Quanto pior me tornava, mais tempo havia se passado. Me levaria. Seria possível morrer 2 vezes? Quando estivesse completamente decomposto, deixaria de existir até mesmo no plano espiritual. Esses questionamentos desencadearam uma nova onda de angústia, pois, apesar de tudo o que eu enfrentava, estar preso em um buraco no umbral, agora havia o risco de cessar de existir. Em um determinado dia, um dos espíritos se aproximou e disse algo que me trouxe um fio de esperança. Pensei que talvez fosse salvo por alguém, que haveria um resgate. Mas suas palavras revelaram algo diferente. Ele me disse que, de fato, eu deixaria de existir naquele plano espiritual também. A certeza da minha própria inexistência tomou conta de mim, levando-me à beira da loucura. Eu desejava desesperadamente escalar aquele buraco e tentar fugir, mas era impossível. Não eu havia desistido, entregue meu fim iminente. Então, vieram e me arrancaram do buraco. Fui jogado para fora do portão. O espírito que me acompanhava disse, com um tom assustador, que aqueles que deveriam cuidar de mim sequer haviam entrado para me resgatar. Aquele momento foi de puro terror, pois imaginei que as coisas piorariam ainda mais. Mas, de repente, um espírito se aproximou por trás de mim. Ele emanava um suave aroma de flores, e sua luz brilhante quase me cegava. Ele se apresentou como Lázaro. Muitos haviam pedido por mim em preces, e suas preces foram atendidas. Eu havia recebido uma nova chance. Fui conduzido à Colônia Esplendor, onde me encontro até hoje. Nesse novo ambiente, encontro paz e esperança. Acolhido pela luz e pelo amor, aprendi a valorizar cada instante, cada oportunidade de crescer e transformar-me. Compreendi que a vida é um presente precioso, e meu propósito agora é utilizar minha inteligência e experiência para promover o bem, auxiliar os necessitados e contribuir para um mundo melhor. Aqui, na Colônia Esplendor, encontro mentores sábios e amorosos, que me guiam em minha jornada de redenção. Reflito e pratico os valores mais nobres, como a compaixão, a solidariedade e o respeito. Compreendi que o verdadeiro poder reside em servir ao próximo e em colocar o bem-estar coletivo acima de ambições pessoais. Através das oportunidades que me são concedidas, envolvo-me em trabalhos de auxílio e assistência aos mais necessitados. Seja nas esferas sociais, educacionais ou de saúde, empenho-me em levar alento e esperança às pessoas que atravessam momentos difíceis. Cada sorriso reconfortante e cada expressão de gratidão me torna melhor e mais capaz e reafirmo minha escolha de renovação. Além disso, tenho me dedicado a estudar a essência do espírito e a compreender as leis divinas que regem o universo. Aprofundo-me no conhecimento espiritual, buscando entender melhor a natureza da vida e a minha própria jornada evolutiva. A sabedoria adquirida nessa busca incessante me inspira a compartilhar ensinamentos e despertar consciências, auxiliando outros espíritos a encontrar o caminho da luz. Cada passo dado rumo à evolução é acompanhado por uma profunda gratidão. Sou grato pela oportunidade de renascer espiritualmente, de aprender com meus erros e de construir uma nova realidade. Fortalece minha determinação e me impulsiona a avançar, mesmo diante das dificuldades. Ainda que o passado me acompanhe, reconheço que não posso usando a sabedoria adquirida para construir um futuro melhor. Minha jornada dentro das leis do amor é uma constante evolução, um processo contínuo de transformação interior e de busca pela harmonia espiritual. Assim, com humildade e empenho, sigo adiante. Sei que a estrada não será fácil, mas estou determinado a trilhá-la com coragem e perseverança. A cada passo, sinto-me mais próximo da minha verdadeira essência e mais conectado com a energia divina que permeia tudo. Vou ficando por aqui,
que não pense tanto somente em você. E sempre que houver uma eleição na Terra, saiba que você será eternamente responsável pela pessoa que indicou, e também terá culpa por tudo o que ela fizer ao país. Grande abraço. Enéas Ferreira Carneiro. E assim encerramos a leitura dessa mensagem de luz. Nossa missão é trazer conforto e conhecimento para você, pois sabemos o quanto é difícil enfrentar os desafios da vida encarnada e queremos muito que você saiba que nunca está sozinho. Somos uma corrente de luz, compartilhando a boa energia e semeando o amor e a caridade. Pedimos que você se inscreva no nosso canal para nos ajudar a chegar a mais pessoas, levando sempre uma mensagem de luz. Curta o vídeo e, se seu coração desejar, comente com sua mensagem de luz.